Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Assim, eu queria conversar com vocês, né, a respeito sobre o cheiro angelical. O que é um cheiro angelical? Tem isso na Bíblia? Tem. Só que não é uma forma direta, mas indiretamente a gente pode se traduzir que existe algo diferente entre os anjos com a, um convívio com o ser humano. A gente sabe, como eu falei, que o primeiro pecado surgiu lá na criação dos anjos, quando Lúcifer quis se tornar igual a Deus, né, ser igual a Deus, né? Aí ele foi expulso na queda dele, né? Ele não teve lugar mais no reino de Deus. Ele começou a vagar entre as dimensões. E Deus, quando criou o ser humano, Lúcifer, né, ele introduziu a relação do ser humano com os anjos, né? Porque, tipo, antigamente não existia essa relação. Quando você vê a criação, Deus não fala que anjos se conviveram. Só depois da separação do Jardim do Éden, né, que depois que Deus expulsou o ser humano do jardim, que a Bíblia fala que existiu é, um pecado maior, né? Que pela povoação da terra, né, os filhos de Deus se apaixonaram pelos filhos dos homens. Foi a primeira relação entre o ser humano e o anjo. Aí que nasceram os primeiros Néfilins, são seres angelicais híbridos, né? Que eles têm é, uma fisionomia humanamente, mas com certo um pouco do poderio de um anjo, né? Por isso que a Bíblia fala que existiu gigantes na Terra, que antigamente os anjos eram um pouquinho maior do que o ser humano. Então, quando o ser humano entrou em contato com os anjos, eles não morreram, logicamente, mas que houve uma certa mutação geneticamente no DNA humano. E mais lá para frente, no próprio Gênesis mesmo, né? Deus fala sobre o dilúvio, né? Que ele destrói a terra com o dilúvio pelo pecado que existia terrível, o nariz subia na narina de Deus, e Deus simplesmente destruiu, né? E matou todos da terra, sobrando, na verdade, só alguns animais e a família de Noé. O resto tudo morreu. E mais lá pra frente, o ser humano tentou, um pouco mais à frente, tentou ter essa relação de novo com os anjos. Só que eles não sabiam que era anjo. No caso de Ló, um dos sobrinhos de Noé, né? Deus ia destruir não a terra novamente com o dilúvio, mas destruir Sodoma e Gomorra com fogo caindo do céu, meteoros caindo, fogos saindo do céu. Então, dois anjos vão visitar Ló. E quando os anjos estão conversando com Ló, chega um povo daquela cidade para conversar com Ló. Não. Ló sai da sua casa, fica na porta da sua casa conversando com eles. Eles falam assim: olha, eu vi que chegou umas pessoas na sua casa. Deixa que eles saiam, para que nós conhecemos ele, né? E que nós, né, mais ou menos, tivesse relações com esses anjos. E Ló sabia entendimento daquele povo, chegou e falou assim: olha, não faça tal coisa com esses homens, que eles são filhos de Deus. Pega minha filha. Infelizmente ele falou isso. Olha, pega minhas filhas. Tenha relações com as minhas filhas, mas não faça nada com esses homens. E os anjos ouvindo aquilo, né? Eles cegaram aquele povo. Uma cegueira tão terrível que eles não conseguiam ver a fechadura da porta e trouxeram Ló de volta para dentro da casa, né?
E por esses aspectos que a Bíblia nos relata, a própria Bíblia nos relata, a gente que nos relata, não é eu falando, é a própria Bíblia está falando, a própria Bíblia relata esse tipo de coisa. Então, significa que com os anjos existe um cheiro, só que não é um cheiro visível a nós. Mas esse cheiro, ele nos traz um, como é que eu vou dizer? Uma atração. A gente não sabe explicar atração, mas a gente sente atração. Era aquilo que existia que existia entre o ser humano e um anjo quando entrava em contato. Que o ser humano ficava um louco e não sabia muitas vezes. Às vezes as pessoas tinham entendimento que era beleza em si. Não que os anjos eu acho que foram os mais belos. Até Lúcifer disse que tinha uma beleza muito grande. Então, significa que existe alguma coisa. Mas, tipo assim, existia algo também a mais do que só a beleza angelical. E que era isso que trazia o ser humano a ter relações com os anjos, desejo de confraternizar com os anjos. Só que Deus não permitia esse tipo de convívio. Porque os anjos, na verdade, quando eles foram criados santos, né? Eles foram criados simplesmente para glorificar a Deus, para proteção, né, de um equilíbrio que existia naquela época. Então eles tinham um papel. Depois da queda, o papel se quebrou momentaneamente, porque houve uma rachadura, né, no papel de um anjo. Mas Deus então começou a tentar tirar essa coisa do ser humano. Né? Até hoje, Deus tenta quebrar esses paradigmas de relações dos anjos com o ser humano. Né? Deus, ele, e muitas das vezes, dá limite a esses anjos. Coloca limite a esses anjos. Até mesmo a Bíblia fala que até o próprio diabo tem um certo limite. Né? Porque quando a gente fala esse certo limite, porque é o seguinte, quando eu pegar uma outra história, não sei se vocês vão entender muito, mas tipo assim, a Bíblia fala o seguinte, que se um reino tiver dividido por si só, ele não subsistirá. Então, para o reino do diabo existir, ele tem que estar em unidade. Então, significa que eles têm que estar ali, fazendo o papel deles. E tira essa questão, né? Porque, tipo assim, a Bíblia também fala que, tipo assim, esse pensamento de Jesus, né, falando aos fariseus daquela época, ele fala o seguinte também: olha, como um demônio pode expulsar outro demônio? Não há essa capacidade, né? Então, só Deus poderia expulsar os demônios, né? Quando existia aquela coisa de possessão demoníaca, né? Aquela coisa que hoje é muito muito mentira, né? Mas antigamente era mais verdade. Por que eu falo isso? Porque hoje as pessoas pegaram essa questão de demônios para se tornar uma fantasia, para mentir para vocês. Porque muitas das vezes não é demônio, é a própria pessoa fingindo que é demônio. Porque quando é demônio, é diferente. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou fechar aqui, né, essa transmissão, eu vou abrir uma outra transmissão, ok? Mas não perde esse foco, obrigado?